1 Coríntios, capítulo 9. Os direitos dos apóstolos. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Nota de rodapé 1. Paulo, a exemplo de Jesus, sempre enfrentou críticas à sua pessoa e ministério. Alguns proclamavam que Paulo não tinha méritos para ser considerado apóstolo. 2 Coríntios 12, versículo 11, versículo 12, Gálatas, capítulo 1, versículo 1 até Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Paulo justifica seu chamado e ministério por meio de duas grandes evidências. Paulo viu a Jesus, Atos 9, do versículo 1 ao 9. Atos 22, do versículo 6 ao 16. Atos 26, do versículo 12 ao 18. Da mesma forma que os demais apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 21, versículo 22. Acrescenta que o fruto do seu ministério no Senhor é visível nas vidas de muitos, especialmente dos próprios coríntios. Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós. Portanto, sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco a esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Nota de rodapé 2. Paulo defende no original grego Apologia, versículo 3, o direito ao suprimento de suas necessidades básicas, inclusive ao casamento, se essa fosse sua vontade. 1 Coríntios 7:7. A maioria dos cristãos, dos discípulos e apóstolos, haviam se casado. Tinham filhos e viviam em família. Tiago e Judas, irmão de Jesus Cristo, eram filhos de Maria e José. O apóstolo Pedro também era casado e cuidava de sua família. Mateus capítulo 8, versículo 14 e versículo 15. Essa é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devem ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve num exercício, quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de nossos bens materiais? Nota de rodapé 3. Paulo se refere à lei expressa no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Considerando que Deus se preocupa com o bem-estar dos animais, quanto mais com seus servos e obreiros que ministram em seu nome e seara. Paulo está propondo que os obreiros cristãos recebam, por parte da igreja, pleno sustento de suas necessidades materiais, Gálatas 6:6, a fim de que possam dedicar-se despreocupadamente à administração da palavra e ao cuidado do rebanho do Senhor. Os benefícios materiais
não se comparam aos profundos e eternos benefícios espirituais. Romanos 15, versículo 27. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não o temos nós em maior medida. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Nota de rodapé 4. Geralmente, os ministros da igreja nos primeiros séculos recebiam sustento integral. Paulo, entretanto, preferiu sustentar-se por meio do trabalho manual que, como todo judeu de sua época, aprendeu quando adolescente, com o principal objetivo de evidenciar sua integridade e desprendimento em relação à obra do Senhor, evitando que os críticos o acusassem de qualquer interesse financeiro ou material. Os cristãos de Corinto entenderiam bem a ilustração de Paulo ao se referir aos que trabalham no templo, não apenas por conhecerem o Antigo Testamento. Deuteronômio 18:1, Levíticos capítulo 7, do versículo 26 ao 28, Números 18, do versículo 8 ao 20. Mas pelo fato da prática comum nos templos pagãos dos gregos e romanos. Os cristãos de Corinto entenderiam bem a ilustração de Paulo ao se referir aos que trabalham no templo, não apenas por conhecer o Antigo Testamento, mas pelo fato da prática comum nos templos pagãos dos gregos e romanos. Visão e missão de Paulo. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo. Porquanto, melhor me fora morrer a permitir que alguém me prive desta minha honra. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Nota de rodapé 5. Por trás de toda pregação sincera e autêntica, há um mandato, chamado do Senhor, que produz uma irresistível motivação divina no coração do homem. Romanos capítulo 1, versículo 14. Atos 20, versículo 26. Ezequiel 33, 7. Jeremias 29. Paulo alimentava um santo orgulho de não depender das ofertas dos irmãos para sua sobrevivência, ainda que reivindicasse esse tipo de atitude cristã e generosa em benefício de todos aqueles que trabalhavam a serviço do reino e dos irmãos nas igrejas. Ai de mim se não anunciar o Evangelho, porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente esta, que, anunciando o Evangelho, eu aprendesse gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Nota de rodapé 6. Paulo, por sua devoção a Cristo, se tornou um homem livre da lei. Romanos 1 Coríntios 9, 20, Romanos 6, 14, Romanos 10, 4. Das responsabilidades de um lar ao optar por uma vida celibatária. 1 Coríntios 7, versículo 6, versículo 32.
das demandas da sociedade secular, 1 Coríntios 7, 23, Atos 22, 25, do domínio das vontades carnais, 1 Coríntios 9, 25, de qualquer dívida por favores ou ofertas recebidas, Romanos 13, versículo 8. Paulo não apenas deixou de exercer o direito de receber pagamento material por seu trabalho, mas se privou de várias outras prerrogativas sociais e eclesiásticas em função do seu grande objetivo de evangelizar, ganhar o mundo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, para os que são subjugados pela lei. Tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei vivesse, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco. Para os fortes, para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Nota de rodapé 7. Por amor aos judeus, Paulo se ajuntava aos mandamentos do Antigo Testamento. Atos 16, 3, Atos 18, 18, Atos 21, do versículo 20 ao 26. Ajustava-se pelo mesmo motivo. 2 Coríntios 5,14. A cultura gentílica aos que não conheciam a lei, sempre que essa atitude não violava os princípios ensinados por Cristo, e ajustava-se ainda à consciência dos fracos, que tinham uma série de restrições alimentares e de costumes. Tudo isso pelo prêmio de manter-se fiel ao Senhor, levar a palavra da salvação a muitos e ouvir de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, versículo 21. Lucas capítulo 19, versículo 17. Um verdadeiro atleta de Cristo. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Nota de rodapé 8. As corridas e jogos atléticos bienais eram comuns e muito apreciados pelos gregos, somente superados em importância em toda a região pelos Jogos Olímpicos, cuja maior premiação era a honra da vitória, agraciada por uma coroa de folhas naturais, perecível, na qual os gregos acreditavam que havia as bênçãos dos deuses do Olimpo. Eles acreditavam que haviam as bênçãos dos deuses do Olimpo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Nota de rodapé 9. Na carreira cristã, o importante não é começar bem, mas terminar vitorioso. 1 Coríntios 10, versículo 1 ao 12, 2 Timóteo 2, versículo 5, 2 Timóteo 4, versículo 7. A expressão todo atleta em tudo se domina, como aparece em algumas versões. É melhor traduzida a partir dos textos gregos mais fidedignos como: se submete a um treinamento rigoroso, pois o original grego comunica claramente a ideia de esforçar-se ao máximo. A coroa do cristão ao cumprir sua jornada é imperecível e dura para sempre. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Tiago capítulo 1, versículo 12, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Apocalipse capítulo 4, versículo 10.
Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nota de rodapé 10. Paulo usa aqui uma metáfora extraída das lutas de boxe, a fim de ilustrar a nossa vida cristã cotidiana. Ele não desferia seus golpes contra o ar sem alvo ou propósito certo, como os muitos pensadores gregos, mas ensina que devemos disciplinar nosso corpo como oferta e serviço a Jesus Cristo, como Salvador e Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 14.